Nas profundezas da psique humana, oculta da mente consciente, reside um reino de impulsos primitivos e emoções reprimidas. Este é o domínio do isso, ou id, como Sigmund Freud o chamou. George Grodek, contemporâneo de Freud, mergulhou neste reino enigmático, propondo que o id, com seus impulsos instintivos, desempenhava um papel central na manifestação de sintomas físicos. Grodek, muitas vezes considerado o analista radical, chegou a sugerir que todas as doenças eram, em essência, expressões simbólicas de conflitos emocionais não resolvidos. Imagine, por um momento, um paciente sofrendo de dores de cabeça persistentes. A medicina tradicional pode apontar a tensão, a má postura ou até mesmo a abstinência de cafeína como possíveis culpados. Grodek, no entanto, nos instaria a olhar mais profundamente, a considerar a possibilidade de que essas dores de cabeça não eram meramente mau funcionamento físico, mas sim a maneira do corpo comunicar uma luta emocional subjacente. Talvez as dores de cabeça fossem uma manifestação de raiva reprimida, um grito silencioso por ajuda ou uma tentativa desesperada de evitar confrontar uma verdade dolorosa. A abordagem de Grodek, embora considerada radical na época, abriu novos caminhos para a compreensão da conexão complexa entre a mente e o corpo. Ele ousou sugerir que o corpo não era simplesmente uma máquina biológica, mas uma tela na qual o inconsciente podia pintar seus medos, desejos e ansiedades mais profundos. Essa ideia inovadora abriu caminho para o surgimento da medicina psicossomática, um campo que continua a explorar a complexa interação entre nossas vidas emocionais e nosso bem-estar físico. Imagine uma criança, pequena e vulnerável, sujeita aos caprichos de pais narcisistas. Suas necessidades são ignoradas, suas emoções descartadas, seu próprio senso de identidade minado. Isso, de acordo com Sándor Ferenczi, um psicanalista húngaro e colaborador próximo de Freud, era o terreno fértil para a neurose. Ferenczi, profundamente afetado por suas próprias experiências de infância, acreditava que o trauma precoce, particularmente nas mãos de cuidadores, deixava uma marca indelével na psique em desenvolvimento. Ao contrário de Freud, que se concentrava principalmente no complexo de Édipo, Ferenczi dava mais ênfase ao papel das experiências da vida real, particularmente as traumáticas, na formação da personalidade e da saúde mental. Ele argumentou que pais narcisistas, muitas vezes incapazes de empatia genuína ou sintonia emocional, criavam um ambiente de profunda insegurança e privação emocional para seus filhos. Esses ferimentos precoces, se não curados, podem se manifestar na idade adulta como uma miríade de sintomas psicológicos e físicos. O trabalho de Ferenczi se estendeu além do reino do trauma infantil. Ele também foi um pioneiro em reconhecer a importância da comunicação não verbal, particularmente a linguagem corporal, na psicoterapia. Ele observou que os pacientes frequentemente comunicavam seus medos e desejos mais profundos por meio de mudanças sutis na postura, expressões faciais e até mesmo tensão muscular. Ao prestar atenção a esses sinais não verbais, Ferenczi acreditava que os terapeutas poderiam obter uma compreensão mais profunda dos processos inconscientes de seus pacientes. O corpo humano, uma maravilha de sistemas complexos e equilíbrios delicados, tem sido objeto de investigação científica há muito tempo. Mas o que acontece quando o delicado equilíbrio do corpo é rompido não por patógenos invasores ou predisposições genéticas, mas pelas tempestades tumultuadas que se formam na mente? Esta é a questão que fascinou Franz Alexander, um psicanalista húngaro-americano considerado um dos fundadores da medicina psicossomática. Alexander, baseando-se no trabalho de Freud, Grodek e Ferenczi, pegou o campo nascente da medicina psicossomática e o impulsionou para o cenário mundial. Ele fundou o Instituto de Psicanálise de Chicago, um centro de pesquisa inovadora e prática clínica, que ficou conhecido como a Escola de Chicago de Medicina Psicossomática.
Alexander, ao contrário de alguns de seus antecessores, não acreditava que todas as doenças fossem de origem psicossomática. No entanto, ele argumentou que fatores psicológicos, particularmente conflitos inconscientes, poderiam influenciar significativamente o desenvolvimento e o curso de certas doenças físicas. Ele propôs o conceito de conflitos emocionais específicos, sugerindo que estados emocionais específicos, como raiva reprimida, ansiedade ou culpa, poderiam predispor indivíduos a doenças específicas. Por exemplo, ele levantou a hipótese de que a raiva suprimida poderia se manifestar como hipertensão, enquanto a ansiedade crônica poderia contribuir para úlceras. Seção 4. Grupos de Balint. Aperfeiçoando o relacionamento médico-paciente. Imagine um consultório médico, não como um espaço estéril para diagnósticos e prescrições, mas como um refúgio para o diálogo aberto e a compreensão mútua. Esta é a essência dos grupos de Balint, uma abordagem única para a educação e prática médica que leva o nome de seu fundador, Michael Balint, um psicanalista húngaro-britânico. Os grupos de Balint reúnem pequenos grupos de médicos de várias especialidades para discutir suas experiências com pacientes, focando não apenas nos sintomas físicos, mas também nas correntes emocionais que frequentemente acompanham a doença. O coração dos grupos de Balint reside no poder da reflexão compartilhada. Os médicos, muitas vezes acostumados ao papel de especialistas, são incentivados a abandonar sua armadura profissional e a se envolver em discussões abertas e honestas sobre seus pacientes e os desafios que enfrentam para fornecer um atendimento compassivo. Por meio dessas discussões, facilitadas por um líder de grupo treinado, os médicos podem começar a reconhecer a influência de suas próprias emoções e vieses em suas interações com os pacientes. O objetivo dos grupos de Balint não é transformar médicos em terapeutas, mas aumentar sua capacidade de empatia, aprimorar suas habilidades de comunicação e promover uma abordagem mais holística para o atendimento ao paciente. Ao reconhecer as dimensões emocionais da doença, os médicos podem entender melhor as necessidades de seus pacientes, construir alianças terapêuticas mais fortes e, finalmente, fornecer um atendimento mais eficaz e compassivo. Seção 5. Psicossomática. Moderna. Uma abordagem holística para a saúde. O corpo humano, uma sinfonia de sistemas interconectados, desafia explicações simplistas. Não é meramente uma coleção de órgãos e tecidos, mas uma tapeçaria complexa, tecida com os fios de nossa biologia, psicologia e ambiente social. Essa perspectiva holística está no cerne da medicina psicossomática moderna, um campo que evoluiu significativamente desde os tempos de Groddeck e Alexander. A psicossomática moderna reconhece que a conexão mente-corpo não é uma rua de mão única. Assim como nossos pensamentos e emoções podem influenciar nossa saúde física pode impactar profundamente nosso bem-estar mental e emocional. Essa interação complexa entre os determinantes psicológicos, biológicos e sociais da saúde forma a base do modelo biopsicossocial, uma estrutura que se tornou cada vez mais influente na medicina e saúde. Hoje, a medicina psicossomática abrange uma ampla gama de disciplinas, da psiquiatria e psicologia à neurologia, imunologia e endocrinologia. Pesquisadores estão descobrindo os caminhos complexos pelos quais o estresse, o trauma e outros fatores psicológicos podem influenciar o sistema imunológico, o equilíbrio hormonal e até mesmo a expressão gênica. Essa compreensão mais profunda da conexão mente-corpo levou ao desenvolvimento de tratamentos mais integrados e eficazes para uma ampla gama de condições, da dor crônica e doenças autoimunes a doenças cardíacas e câncer.